da tarde é música, informação, prestação de serviço, um show de variedades para você na Manaria FM. Lindo louvor, linda canção, Leandro Borges e Sandrinha, um refrão para sua alma. É bom que deu uma relaxada aqui, né? A galera tava meio tensa para entrar no ar aí, mas já deu aquela relaxada legal. São 14 horas mais 9 minutos, o nosso boa tarde e o nosso boa tarde também a Jorge Pessoa, também a Alan Freitas, que já estão aqui com a gente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Manaria FM. Boa tarde ao pessoal aí do meu Instagram. Pessoal, também estamos acompanhando através do nosso Facebook, Rádio Manaria FM. Hoje vamos fazer um pouquinho mais diferente, vamos colocar Alan para falar mais um pouquinho. Boa tarde, Alan. Pega para mim esse outro microfone aí e dê o seu boa tarde aos nossos ouvintes. Já tá legal aí, só falar. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. George é quem vai começar aqui. Qualquer coisa, daqui a pouco eu falo um pouquinho. Pronto. Lhe convidei só para dar o boa tarde agora, que é para tirar essa pressão. Às vezes a gente fica na sequência de fala e fica com aquela pressão, aí é bom que quebra esse gelo. Jorge, fica à vontade aí. Hoje a palavra é agradecimento, a palavra também é balanço. Fala pra gente tudo que aconteceu aí nos bastidores, né? Porque na live em si a galera em peso acompanhou as participações e aproveitar para parabenizar todos vocês. A estrutura, a organização foi algo de primeiro mundo, digamos assim. Fica à vontade. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? Então, nada mais justo do que a gente vir aqui agradecer, né? Nós da comissão, todo mundo faz parte da comissão, os outros também queriam estar aqui, mas infelizmente não foi possível, né? Porque muitos estão trabalhando. E a gente passou aqui para fazer os agradecimentos. Agradecer às pessoas, né, que fizeram suas doações junto com os comerciantes. Então, desde já, aqui nós vamos falar um pouco do recebido, né? Nós temos de montar 115 cestas básicas, 115 cestas básicas e umas cestas básicas bem caprichadas mesmo. Depois nós vamos passar vídeos nas redes sociais, que dá mais ou menos um total de 1.680 kg de alimentos. Conseguimos arrecadar 1.680 kg de alimentos, ou seja, mais de 1 tonelada de doação, entendeu? Então, mais de 1,5 tonelada de doações, entendeu? Entre tudo, né? Entre os valores recebidos dos patrocínios com os alimentos, né? Então, tudo foi revertido nessas cestas básicas. Então, assim... Digamos que esses alimentos aí foi um aglomerado geral de doações, valores doados e valores feitos também, doações na live. Exatamente. Certo. Tudo arrecadado foi tudo transformado nessas cestas básicas, né? Comprado em alimentos. E graças a Deus, mais de 1,5 tonelada. Então, graças a Deus, o nosso objetivo foi alcançado, mais do que o esperado. Todas as doações que foram recebidas e revertidas em cestas básicas foram distribuídas para as igrejas, né? No qual foram divulgadas, que tinha nos cartõezinhos, né? Nos adesivos e em toda a rede social a gente postou. Que foi a Paróquia São Sebastião, a Igreja Batista do Pastor Antônio e a Assembleia de Deus Jabaquara do Pastor Tiago, no qual eles fizeram e vão fazer as entregas para algumas famílias. Então, alguns já entregaram e outros ainda vão fazer. Também, desde já, para informar que, graças a Deus, como eu já falei no começo aqui, nossa live foi um sucesso, entendeu? Foi muito difícil, né? Foi muito desafiador, foi uma coisa totalmente desafiadora para a gente, que a gente nunca tinha feito isso, né? Não só para mim, não só para ela, mas como todo mundo que fez parte da comissão. Para você ver, nós ficamos com um pico de 340 a 380 pessoas simultaneamente online. Então isso aqui, para a gente aqui, isso aqui é um sucesso enorme, tá entendendo? É uma gratidão enorme. A gente estava falando antes nos bastidores aqui a questão de simultâneas, quer dizer, esse número de pessoas que estavam vendo a live naquele momento. Explicar um pouco, certo que tem muitos ouvintes que são atualizados, né? Mas infelizmente também ainda tem aquelas pessoas que não estão acompanhando essa tecnologia que ela está bem avançada.
Então, ou seja, esse número que o Jorge falou eram pessoas que estavam naquele momento exato assistindo, porque você tem número de visualizações. Então, sobre simultaneamente, né, as pessoas que estavam assistindo, no caso esse pico aí foi um pico excelente. Para você ver, nós fechamos com 4.800 visualizações, né? Quando finalizou, 4.800 visualizações. Lembrando que aquelas pessoas que estavam assistindo com a família só estavam só com o aparelho ligado, né? Tinha pessoas com 5. Multiplica às vezes por 5. Exatamente. Então, aí você imagina aí quantas pessoas não tinham online simultaneamente, né? E fora isso, fora o sucesso que foi essa live, né? A gratidão que nós temos por o que a gente recebeu dessa live, pelos patrocinadores, né? Pelos comerciantes, das doações, tem também o lazer, entendeu? Foi um lazer para as famílias, né? Nunca mais tinha tido nada, e muitas pessoas falaram, tanto comigo quanto o pessoal da comissão, que nunca assistiram uma live do começo ao fim. E essa o pessoal falaram, né? E gostaram, aplaudiram e falaram, essa nós assistimos do começo ao fim. Então isso para nós é uma gratidão imensa, né? Avisar também os comerciantes, alguns comerciantes, né, que por falta de tempo, nós não conseguimos passar em todos os comércios para pedir a contribuição. Teve até uns comerciantes que ainda falaram, mas rapaz, não vieram aqui. Mas infelizmente a correria foi muito grande. Como eu já falei, parte da comissão, o pessoal estava trabalhando. Então eu e a Alan, a gente tentava fazer uma coisa diferente. Começamos a fazer o comércio. Quando nós começamos a fazer o comércio, eu tive que sair para fazer outras coisas, né, de trabalho também. Então acabou ficando uma parte do comércio sem a gente passar. Então, assim, avisar para esse pessoal que não fique com raiva. Né? Teve outros comerciantes que vieram nos procurar, outras pessoas que vieram nos procurar. Então, assim, agradecer a todo mundo, né? Agradecer a todo mundo, e se Deus quiser. E se tiver uma próxima, Deus que tem, nós vamos passar em todos os comércios. Porque os patrocínios dos comerciantes aqui, nós tivemos mais de 80% aqui da cidade. E olha que nós não passamos em todos. As pessoas mesmo que nos procuravam, né? As pessoas que procuravam, toda a comissão. Então, assim, é muita gratidão, é muita gratidão. Isso é bom, Jorge. Deixa eu pegar aqui um pouco do espaço, agradecer a Maria Eliane, o Adriano Barbosa, também a Marinês Solange, o pessoal que está aqui interagindo com a gente na nossa live através do Facebook da rádio. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando no momento. Tem um comentário aí também, Alan. Alan hoje é o cinegrafista da George Digital. Alan hoje está por... Se tiver Alan Liberato, né? Que a gente tem 2 Alans aqui hoje. Fique à vontade de tiver algum comentário aí, você pega o espaço, pega o microfone aí e manda bala. Vai lá, Jorge, continua. Então, aí continuando, também a gente passa também aqui para pedir desculpas àquelas pessoas que nós não conseguimos colocar o nome, né? Nem seu slogan, como patrocinador. Como eu já falei, né? A correria é enorme. Vocês não sabem a correria que é para organizar um evento, né? Com essa estrutura, entendeu? É muito difícil, mesmo você tendo as pessoas ali do seu lado, mas sempre faltou alguma coisa, sempre falta outra, né? Jussara mesmo aqui, Alan Liberato, Aila, Cássia, quem mais? Alexia, me ajudem aí. Alexandre, o rapaz de Inajá também que veio nos ajudar aqui, tá entendendo? Então, assim, Ricardo Malta, Renata. Então, assim, é muito difícil. E às vezes você acaba falhando em alguma coisa, né? E esses comerciantes que nós não colocamos os slogans para passar, nem falamos os nomes, é porque a maioria não, eu acho que só foi 2 ou 3, que eles fizeram a doação no dia, né? O patrocínio no dia, já organizando outras coisas. Se você lembrar o nome, você pode fazer o agradecimento aqui, né? Se você achar viável também. Não, a gente ainda vai fazer outros agradecimentos, mas a gente vai passar em cada um e vai agradecer. Só para a gente não ficar com raiva, porque a correria foi grande. Eu particularmente posso falar que, independentemente, eu já trabalhei, digamos, com evento, mas tem aquela diferença que geralmente trabalho com evento presencial e a correria é grande. Aí tem aquela questão de esperar o público chegar. A diferença da live para o evento presencial é exatamente essa. O evento presencial, você espera o público chegar. Já a live, não. Você faz o público vir. Você tem que chamar o público.
E aí é que está a maior dificuldade. E o maior trabalho, a gente sabe de todos os eventos, seja ele presencial, seja ele virtual, é os bastidores. A gente vê tudo lá bonitinho, mas aí dá um trabalho para fazer toda aquela montagem de estrutura, toda a organização. Então a gente aproveita e parabeniza a todos vocês que trabalharam lá por trás das câmeras, digamos assim. Porque é comida, é energia, é espaço, é banheiro, é internet, né? Também agradecer ao pessoal da internet, agradecer mesmo, que graças a Deus não tivemos problema com a internet, tá entendendo? É todo mundo, então graças a Deus deu certo. E também assim, não deixar de agradecer aos cantores, né? Que eles que abrilhantaram o nosso evento, né? Abrilhantaram muito o nosso evento. A Deja Nepósio, Taina Vieira, Osana da Mata, Adonis Vaqueiro, Luiz Vaqueiro, Emily Lemos, Marcelo Moral e Paulo Henrique. Então agradecer imensamente a eles, né? E que Deus cubra eles de bênçãos, porque se não fosse ele também, só a gente, nós não teríamos conseguido, entendeu? A participação deles foi de fundamental importância para a nossa live. E para finalizar, dizer a todos que fizeram parte da comissão organizadora da Live Solidária e Música, que a união faz a força, né? E se nós conseguimos chegar até onde chegamos, foi porque todos estavam empenhados e se doaram de corpo e alma, com o único propósito de ajudar quem precisa. O único propósito que tivemos nessa live foi apenas esse, ajudar quem precisa. Então tá aí os agradecimentos do George, mais uma vez parabenizar toda a comissão que trabalharam em prol da realização da solidariedade e música. A palavra aí agora, Alan Freitas. Eu tenho que dar uma paradinha para pensar, que eu ia falando liberado. Alan Freitas, uma palavra aí. Fica à vontade, Alan, fica bem tranquilo aí, eu vou dar um espaço aqui para ele dar aquela respirada. Eu lembro também que o pessoal está nos acompanhando nas lives, estão percebendo, né? Todo mundo de máscara aqui, todo mundo respeitando aí os protocolos, e a máscara ela atrapalha a nossa respiração bastante. Às vezes a gente quer respirar aquela respiração profunda, mas não consegue. Vai agora, Alan, fica à vontade. Dizer que, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele deu, porque sem Ele nada disso seria possível. Desde já agradecer a todos os comerciantes, a todas as pessoas que ajudaram, a todos os cantores que se disponibilizaram para participar dessa live. Como o George já falou, que o único intuito dessa live foi ajudar o próximo. E há uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu achei bastante interessante, que nessa frase ela diz: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Ou seja, eu refletindo essa frase dela, essas cestas, esses alimentos que a gente arrecadamos, graças a todas as pessoas que ajudaram, esses alimentos, por menor que seja no sentido que a gente não conseguir, as igrejas conseguir atender a demanda das famílias carentes, mas ela já foi algo de muita importância para ajudar essas pessoas que mais precisam. Então, o que eu tenho a agradecer mesmo de coração a cada pessoa que ajudou, e que as pessoas também ajam, que tenha mais compreensão, porque a gente sabe que não dá para todo mundo esses alimentos, mas enfim, agradecer e pedir a compreensão das pessoas, e as igrejas que estão fazendo essa distribuição de acordo com os critérios dessas instituições. E é isso, que haja mais amor, mais compreensão entre as pessoas, e que a gente sempre possa ajudar cada vez mais que mais precisa, mesmo que seja um pouco, mas que seja de coração. Muito obrigado e um abraço no coração de cada um.
Então tá aí os agradecimentos do Alan Freitas. Mais uma vez eu reafirmo, nosso espaço está aberto, algo a mais a observar aí. Então aqui vamos finalizar, né? E também não deixar de agradecer a rádio, né? Nós não podemos deixar de agradecer a Rádio Manari FM por mais uma vez, né? Usando o espaço de vocês aqui, porque isso é bom, porque o pessoal estão vendo, né? O que foi feito, o que foi conseguido. Então, desde já agradeço também a vocês, e meu muito obrigado. Eu falo meu obrigado, não falo só por mim, mas eu falo meu obrigado por toda a comissão, eu falo obrigado por todas as pessoas que conseguiram, né, atingir esse objetivo, que foram essas doações. Então, meu muito obrigado mesmo. Vamos aproveitar, Jorge, e dizer aqui, você junto com a data da próxima live. Agora vamos descansar um pouquinho, agora vamos ficar um pouquinho com a família e tanto a Alan quanto eu, nós estamos estudando, vamos também agora se dedicar um pouquinho às faculdades, né? Então vamos torcer aí para terminar, só entrar em férias, para fazerem aí mais uma vez um evento desse porte. A gente lembra também que foi, acho que 80%, podemos dizer assim, com artistas da terra, né? Tivemos a participação da Osana, que é a Lady Najá, e o Paulo Henrique, que é Feira de Santana. Ali de Mas Alagoas, assim, né? era para ser todos daqui, né? Logo no primeiro momento essa live era para ter sido todos os cantores daqui, porém alguns não quiseram cantar. Infelizmente nós não podemos obrigar, né? Então assim, tivemos que procurar outras pessoas, porque senão nossa live ia ficar com poucas pessoas, né? Então tivemos que chamar outros cantores, como a Osana mesmo, mas a Osana é perfeita. A Osana, não só a Osana, todos deram um show, mas a Osana é amiga da gente, a Osana né? é muito gente boa. A Osana é carismática, vou dar um abraço aqui para ela. Jussara quer fazer uso do espaço aqui, a gente tá bem à vontade aqui, Tânia disse, ela disse para ficar a tarde toda com o pessoal aí, então se ela deu aval, a gente pode continuar. Jussara Lima, aproveitar aqui e mandar um abraço para o seu pai, o Everaldo, né, que sempre ouve a programação de sua mãe, a Zefinha. Jussara quer falar alguma coisa, algum agradecimento? Porque a verdade tem que ser falada. Eu estou conversando aqui eu ia falar, agora me fugiu a palavra. A voz masculina, para não dizer outra coisa, então a voz feminina brilhando um pouco mais aí nossos agradecimentos. Se não fosse elas, a gente não teria conseguido, né? O Jussara mesmo estava do meu lado. Jussara e Alan, tudo era Jussara, Alan. Então fala aí, Jussara. É aquela coisa, né? Eu particularmente, eu sei como que é isso. Quando eu estou fazendo algo, eu dou sangue. Mas quando é para agradecer, a gente fica meio receoso, fica meio cismado das pessoas pensarem que a gente está querendo um forte. Mas não é isso, a gente tem que agradecer também, né? Então, boa tarde a todos os ouvintes da Manari FM. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que Ele é a nossa base, Ele é o nosso chão, enfim. E quero agradecer também a todas as pessoas que doaram, a todos os nossos patrocinadores, a todos os nossos amigos que nos apoiaram, que fizeram uma grande força, deram uma grande força para nós e falando sempre para a gente, não desistam, continuem, façam. Isso nos deu mais garra para continuar. E então eu quero agradecer a todas essas pessoas que nos ajudaram, desde a divulgação, desde assistindo, doando R$1, R$2 ou 1 quilo de alimento, tudo foi muito bem-vindo. Muitas pessoas diziam, mas eu não tenho dinheiro, mas pode doar um alimento. Mas eu quero fazer mais, então assista, compartilhe, divulgue, isso está nos ajudando também. Isso é uma forma de ajudar. Então eu quero agradecer todas as pessoas que assistiram à live e que, como já foi dito, foi um grande sucesso. Graças a Deus deu tudo certo. Sempre tem imprevistos, porque nada né, é normal. É aquela coisa, né? Perfeição só em Deus. Só A mão do homem e da mulher sempre tem ali um cabelo de sapo. Geralmente o pessoal que usa essa linguagem aí na questão de programação de sites, essas coisas me veio agora na cabeça. À vontade, sabe? Então é só gratidão. Agradecer sempre
a Deus, às igrejas que também nos acolheu e está fazendo a questão da distribuição das cestas. Então, só gratidão e que Deus abençoe todas as famílias, todas as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada. Aí, Jussara Lima, obrigado por sua participação conosco. Obrigado também a Alan Freitas, Jorge Pessoa. Podemos encerrar? Então, obrigado a vocês. Parabéns pela live, foi show de bola. Parabéns aos artistas da terra. Eu peço licença para parabenizar a Tainá. A Tainá é um talento excelente. Tainá na voz é boa e cantando fica bem melhor. Parabéns para ela. Parabéns também para o Marcelo, a Adonis, a Emily, o Deja Nepósio. Parabéns para a Luzana. Parabéns também para Luiz Vaqueiro. Luiz Vaqueiro é um talentinho que está crescendo aí, rapaz. Acho que eu já falei de Emily, né? E também o Paulo Henrique, que deu o show na live. Breve tem mais e com certeza a gente está fazendo aí essa parceria junto com vocês em nome da Manaria FM. A gente reafirma. São 14 horas e 29 minutos.